Elaine Cortez. Presente, Juliana Pereda. Aqui, 2 mães 2 educadoras. e convidados muito especiais. Começa agora, Reunião de pais. em pauta, filhos, família, sociedade e as lições de vida que não estão sendo feitas em casa e nem na escola. Um exercício de consciência e reflexão para as provas reais. Tempo e espaço para uma autoavaliação. Afinal, quantos problemas precisam ser repetidos para que a gente encontre a resposta? Bem-vindos a mais uma reunião de pais. Para a conversa desse programa, eu tenho aqui uma participante, uma convidada remota, que é a Dani Witcher, casada há 16 anos, mãe de trigêmeos, da Laurinha, do César e do Vitor, que atualmente estão com 14 anos. A Dani é terapeuta, especializada em mulheres e adolescentes. Tem mais de 17 mil seguidores em seu perfil do Instagram. E já ajudou centenas de mulheres e suas famílias a buscar a cura de traumas emocionais. Dani, seja muito bem-vinda e aproveito para mandar um abraço para a Elaine, da Elaine, né? E para a Elaine também, que hoje não está com a gente no episódio. Bem-vinda, Dani. Obrigada, Lu. Muito obrigada pelo convite. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Uma honra ser convidada para este projeto. É uma pena que nossa amiga não está aí também. Adoraria conversar com ela, mas fico muito honrada pelo convite. Muito obrigada. Muito bom. Então vamos lá, começando. Me conta um pouquinho dessa sua história e da sua família. O seu relato, quando a gente conversou antes da gravação, né, na troca de mensagens, você conta que os seus filhos nasceram de forma prematura e a Laurinha, em particular, teve complicações, né? Então me conta como tudo isso aconteceu e de que maneira a sua vida foi impactada por essa experiência aí da maternidade e da prematuridade das crianças. Logo que nós casamos, eu queria ser mãe, a gente queria ter filhos, e ficamos aí algum tempo tentando, sem sucesso. Fiz um tratamento para engravidar. Essa é uma outra questão a ser dita, né? Naquela época não tinha muita orientação sobre isso, hoje já tenho uma opinião diferente sobre esse assunto. Mas fiz o tratamento para engravidar. Na época eu engravidei de quadrigêmeos, eu perdi um deles. E então os trigêmeos nasceram de 28 semanas, né? De forma bem prematura. Eu fiquei internada um tempo, eu tive pré-eclâmpsia, então foi uma situação bem delicada. E todos eles foram para a UTI. E ali nasceu uma nova Daniele, né? Tinha uma Daniele antes daquele dia, e aí então veio uma Daniele depois, não só com a maternidade, mas tudo com que eu aprendi, com que eu passei a partir dali. Então as crianças, a Laura ficou 6 meses na UTI, os meninos aproximadamente 40 dias. A Laura passou por diversas intercorrências, ela passou até os 7 anos também, ela passou por 16 procedimentos cirúrgicos, e aí quando a Laura veio para casa, já perto do Natal, na verdade na véspera do Natal, ela veio com uma condição bem delicada, ela veio com home care, ela veio traqueostomizada, ela usava suporte respiratório, ela tinha uma situação de saúde bem delicada, e que os 7 primeiros anos de vida dela tinha que ter um olhar ali, integral para ela o tempo inteiro. Então foi ali que eu decidi que eu não trabalharia, né, enquanto não fosse resolvida a questão de saúde dela, e me dediquei esses 7 primeiros anos, toda a maternidade, não me arrependo de absolutamente nada. Mas então eu aprendi como isso impactou de forma positiva na minha vida, apesar de serem 7 anos bem desafiadores, eu aprendi a ser gente. Posso dizer dessa maneira, eu aprendi a ser gente. Tá, como assim? Virou gente grande, é isso? Eu acho que não necessariamente gente grande, né? Eu acho que de verdade é ser gente, e quando eu digo em vários aspectos, de prestar atenção na vida, de valorizar a vida e comemorar toda e qualquer
todo e qualquer movimento da vida. Então, a Laura, os 7 primeiros anos dela, eu passei dentro de hospital, ela passando por cirurgias, por situações extremamente delicadas, em que os médicos não sabiam se ia dar certo ou se não ia. Uma situação financeira assim, caótica, muito grave, que desencadeou a partir daí, mas não tem nenhum problema, é comum. Meus filhos sabem de toda a história, a gente compartilha, eu falo, faria tudo de novo. E algumas humilhações pessoais, inclusive por parte de família, né, das nossas famílias. Foi bem desafiador na época, foi muito desafiador, mas era uma coisa que, como é que eu vou te explicar? Eu não conseguia focar assim, ai meu Deus, que problema, não, eu focava na solução. Então, os 7 primeiros anos de vida dela, eu foquei na solução. Eu sabia, eu tinha uma certeza muito grande no meu coração de que daria certo, de que iria acontecer, e de fato, então, aconteceu. Muito bem. Mas foi nesse período que você me contou que você teve depressão. Isso aconteceu em paralelo ao processo de acompanhar, né, a vida deles nesses primeiros anos de vida? Não, a depressão, onde ela talvez já existiam sinais, né? Já existiam sinais, eu já tinha algumas coisas que mostravam, eu tinha alguns traumas também que refletiam no meu dia a dia, e eu, inexperiente, matura, esses traumas refletiam no meu casamento, na minha maternidade, uma série de coisas, mas essa depressão mesmo, o pânico, ela veio assim que teve a solução para o caso da Laurinha, quando ela tirou a traqueostomia, que era tudo que eu mais desejava. E uma semana depois, então, eu caí, porque foram 7 anos totalmente motivada pela dor, certo? Então, Sim. assim, eu não tinha outra motivação. Então, quando aquilo acabou, é como se tudo de fato tivesse caído em cima de mim, assim, eu tivesse visto a realidade de tudo aquilo, eu tinha perdido a referência de mim mesma e comecei a achar que a culpa era minha. Tá. Porque se eu não quisesse ter tido filhos a todo custo, se eu não tivesse feito o tratamento, a minha filha não precisava ter sofrido do jeito que sofreu. De certa forma, eu fui bem negligente com o casamento nesses anos, porque eu só focava nas crianças. Então, eu achava o seguinte, que a culpa era minha, né? Aí veio aquela coisa, não, a culpa era minha, então veio uma depressão muito profunda. Depois eu tive crise de pânico e eu comecei a flertar com suicídio. Eu achei que aquilo poderia ser uma solução, que seria melhor para o meu marido e para os meus filhos se eu não estivesse aqui. Caramba, né? E como é que você saiu disso? Assim, porque, enfim, hoje você é terapeuta e especializada em mulheres, né, adolescentes. Então, qual foi o fato que te tirou, né, dessa crise e fez essa reviravolta tão grande ao ponto de você virar terapeuta, ajudar as pessoas? Tiveram alguns fatos. O primeiro deles foi um dia que, de fato, eu tive que ir para São Paulo resolver umas questões de medicação da minha filha. Eu tinha ido de metrô e eu fiquei sentada lá no banco do metrô algumas horas, chorando bastante, pensando que se eu desse um fim naquela situação seria melhor para todos. E fiquei algumas horas ali. E aí, quando eu me levantei, chorando muito, um segurança me abordou. Acho que já estava me observando há algum tempo também, né? E aí ele disse: eu vou te acompanhar até a saída. Ele falou assim: vamos lá para fora, eu vou te acompanhar até a saída. E assim, é como se eu tivesse, opa, Daniela, você tá doida? Que é isso? Acorda pra vida, isso não tem cabimento, né? Ele foi um anjo sem nem saber. A partir dali eu fui buscar ajuda. Eu fui buscar ajuda. Meio que uma saída, eu vou te encaminhar para a saída desse caos, né, que você tá. Exato, exatamente. Sim. Então, eu a partir dali busquei ajuda, fui para psiquiatra, psicólogo, passei por processos de coach, tudo isso me ajudou muito. Foi um processo bem dolorido, foi um processo bem intenso. Inclusive, a partir deste me cuidar, vieram várias coisas da minha vida
desde a infância, que então eu vi que eu tinha alguns traumas e eu precisava então entender que estava tudo, que eu precisava dar um limite em toda a situação que eu vivia muitos anos até antes das crianças, que eu precisava dar um básico, que eu precisava de limites, mas que eu também precisava me reconheci uma pessoa extremamente vitimista. Eu me reconheci muito vitimista. Entendi que eu usava vários acontecimentos da minha vida como muleta para justificar aquele meu mau humor, minha impaciência, meu fracasso, ou o que quer que fosse, sabe? Ficava me lamentando ou terceirizando a culpa das coisas. É péssimo Então, isso, a né? partir daí, foi quando eu olhei e falei assim: bom, eu estou onde eu me coloquei, fizeram comigo o que eu permiti, e a partir de agora as coisas vão mudar. E aí eu tomei determinadas atitudes na minha vida que modificaram completamente a minha vida pessoal. E a partir disso, muitas pessoas que me conheciam começaram a me perguntar o que eu estava fazendo, porque eu tinha mudado muito. Inclusive, eu fiz um processo, eu até emagreci 25 quilos nesse período. Caramba! E aí foi uma coisa muito legal, porque daí eu resgatei meu casamento, eu mudei completamente a minha relação com a maternidade, eu mudei o meu olhar familiar, né, para minha família de origem, eu mudei a minha relação com os meus amigos. Então, e comecei a compartilhar esse processo de transformação na época no Instagram, muitos anos, um compromisso comigo, era um compromisso comigo. Mas muitas pessoas falavam: Dani, como que você está conseguindo? Eu tenho um filho só, eu não consigo emagrecer, eu estou com depressão, eu penso em me separar, eu não estou feliz do jeito que eu estou muito chateada, eu não consigo. E aí eu percebi que o quê? Independente do que eu tinha passado, se eram trigêmeos ou não, os desafios, tudo aquilo que eu vinha sentindo, que eu tinha sentido, era uma dor muito comum de muitas mulheres. Sim. E eu resolvi que eu tinha que estudar para ajudar essas mulheres. Tá, então foi a E partir foi aí que surgiu. da sua experiência pessoal e de você tornar mais público essa experiência pessoal, você sentiu necessidade de estudar e ir além para poder ajudar as pessoas com mais qualidade, com mais embasamento. Com assertividade, Sim. inclusive, né? Porque até então eu fui tratada. E eu vi que também era uma dificuldade das pessoas ter acesso ao tratamento, ter acesso à ajuda, conseguir alguém que entendesse todas essas questões sem julgamento. Então eu fui estudar. Foram uns bons anos de estudos, ainda estudo, claro, né? A gente tem sempre o que aprender, então eu estudo. Sim. E aí o trabalho começou a partir disso, de uma experiência de uma transformação pessoal mesmo, que era de não desejar que as pessoas chegassem ao ponto que eu cheguei. Muito bom, E a gente percebe aí pelo seu perfil que realmente o impacto é grande, né? Nas pessoas, os comentários, enfim. Agora, você mencionou Alguns bons, outros não tão bons. mas aí, né, quando a gente se coloca numa condição de querer ajudar, de querer falar algumas verdades, a gente vai desagradar muita gente, não é? Eu brinco com a própria Elaine, né, que assim, a gente não está aqui para agradar a pessoas especificamente, né? A gente está aqui para agradar a Deus, né? E se você coloca esse tipo de objetivo, essa meta, aí fica mais fácil a caminhada, não é? Então, é por aí que a gente tem que ir mesmo. Agora, você falou sobre o vitimismo, né? Muitos dos seus posts, inclusive, nessa intenção de ajudar as mulheres a saírem dessa posição de vítima, né? Que é algo que faz muito mal. E assumir o protagonismo das suas vidas. De que forma você acha que o vitimismo prejudica as mulheres? E de que forma você acha que a sociedade contribui e alimenta essa ideia do vitimismo? Então, em primeiro lugar, né, o vitimismo ele acaba sendo uma muleta para você justificar todo e qualquer problema, desafio que você tem na sua vida e não buscar se melhorar.
A partir daí, fica muito mais fácil você se apoiar em causas que validam esse vitimismo, como, por exemplo, o feminismo, né? Então, o que acontece? A sociedade colabora como? Tudo é culpa de alguém, menos sua. Autorresponsabilidade, não se fala mais de autorresponsabilidade. Não se fala mais do que eu faço que me traz até este momento aqui. Sim. Então, mas acontece que eu engravidei e o cara me abandonou. Gente, assim, olha, tem problemas com todo mundo. Todo mundo, escutem. Mesmo aquela blogueira maravilhosa do Instagram que você vê sarada, com a casa linda, ela enfrenta alguma questão muito profunda, algum desafio. Então, todo mundo tem desafios. Todo mundo tem questões. Todo mundo tem problemas. O que muda é a maneira como você lida com isso. O que você vai fazer com isso? Então, eu vou falar assim, porque quando eu era pequeno, meu pai, a minha mãe, o meu irmão, meu primo, meu tio, minha tia, porque no meu trabalho, meu patrão, meu vizinho, a minha vizinha. Entende? Você está sempre culpando alguém, porque me fizeram algo, então eu faço isso aqui para você, ou então eu me coloco nessa situação que eu estou hoje. Então, a sociedade colabora com isso, a gente não precisa ir muito longe. Toda hora você escuta aí que homens são malvados, que homens não prestam, que existe uma sociedade opressora. Empresários são ruins, porque eles são donos de empresa e quer dizer, então, eles dão um trabalho, mas ao mesmo tempo eles são muito ruins. É uma sociedade opressora, é uma sociedade que não deixa você ser o que você quiser, fazer o que você quiser. Olha, você pode fazer o que você quiser, nunca foi diferente disso. As coisas só se perderam quando passou a querer deixar de ser normal, de ser uma coisa que era vivenciada no dia a dia, quando as pessoas quiseram experimentar coisas que nem eram normais do ser humano, quiseram experienciar coisas para além do que seria bom e saudável para qualquer pessoa. Sim, né? E aí é o vitimismo que valida tudo isso. Mas é porque meu pai foi muito opressor, ele não me deixou fazer isso, ele não me deixou fazer aquilo outro, e que não sei o que não sei o que lá, porque uma mãe que não me deixava, que não sei o que, porque eu tive um marido e um namorado que me bateu. Tá bom, já passou. E aí? E agora? Vamos buscar pessoas melhores, vamos fazer coisas melhores, né? Da vida. Até na escola a gente percebe isso, né? Por exemplo, um aluno vai mal na prova, agora a culpa não é mais do aluno que não estudou, né? Percebe? A culpa é ou o professor, assim, que deu muita matéria, ou que não deixou de dar e caiu aquilo na prova. É estranho, né? Isso. Eu já presenciei reuniões de pais, de mãe gritando com o professor: escuta aqui, essa nota vermelha do meu filho não tem cabimento. O professor você deu essa nota. Explicar que foi falta de dedicação desse aluno e essa mãe praticamente atacar esse professor. Então, assim, hoje em dia não pode repetir de ano, você não pode chamar a atenção de um aluno, porque se você estiver chamando a atenção de um aluno, tudo pode virar um motivo. Vão falar que é sei lá, fobia de alguma coisa, que você está sendo atacando por algum motivo, alguma característica específica, é um bullying. Então, assim, nada pode ser dito. Não, e você não pode premiar. Nada pode ser falado. O mérito não é valorizado, então se tem alguma competição ou algum tipo de premiar, todo mundo tem que ganhar medalha, todo mundo, parabéns para todo mundo. Então não pode perder, sabe? Não pode perder, porque senão vai se frustrar. Então, aí é que eu falo, deixa eu contar, a vida é cheia de frustrações. E quando levar o primeiro fora, o que vai fazer? Exato. E quando perder o emprego? E quando tiver a primeira negativa no emprego? Ou se atrasar para uma entrevista ou para uma prova, né, como vestibular, que acontece às vezes. E aí, como você assume a responsabilidade dos seus erros, né? E o pior é que as famílias, como você mesmo disse, né? Por isso que, enfim, o intuito também desse programa é esse, assim, as famílias, elas também colaboram, alimentam o vitimismo nos filhos, e isso não faz nada bem. A família presta um desserviço quando ela protege demais e não mostra a realidade, né? Ok, muito bom. Então vamos retomar o que você estava falando sobre a terceirização. Você estava falando da terceirização da educação. Então, hoje em dia, os pais terceirizam demais a educação desses filhos para a escola,
ali no período tradicional. Depois, para uma atividade extra. Essas crianças são sobrecarregadas de tarefas e elas não têm tempo de qualidade com a família. E aí, qualquer coisa que dê errado com essa criança ou com esse adolescente, a culpa é dos locais que ele ficou durante o dia, que ele passou durante o dia, menos desse pai e dessa mãe. Sim, nossa, você é tão especial, você é tão especial, você é tão maravilhoso, você é tão isso, você é tão aquilo. Veja que saber que eles são isso pra gente, mas que as pessoas lá fora podem não pensar a mesma coisa deles. Então, vale muito a pena sempre as famílias enfatizarem aquelas qualidades de que eles têm, que eles se esforçam. Então, você vê que ele está fazendo um curso diferente por iniciativa própria, tirou uma nota excelente por muito esforço, você valida isso. Quando ele está fazendo algum serviço dentro de casa que não tem que ser implorado, que não tem que ser, ele mora nessa casa, ele tem que ter condição de entender que ele vive dentro daquela casa e que ele precisa participar das atividades domésticas daquela casa. Você não tem que ficar, muito obrigado. Não. Agora, algo que ele faça extra, você pode reconhecer e falar, nossa, você é muito bom nisso, filho, obrigado, parabéns. Mas não ficar assim, meu Deus, que dodóizinho, e todo mundo tem que achar que o meu filho é especial, a coisa mais fofa do mundo, porque o mundo lá fora é cruel. E não vai achar isso. E aí, qualquer coisa que aconteça lá fora depois vai ficar muito frustrado, vai dar chilique, vai dar escândalo, não vai saber lidar com as pessoas e com os desafios da vida. Sim, inclusive no trabalho, né? Você tem os jovens que não conseguem tomar uma bronca ou uma crítica de um chefe porque não estão acostumados com isso, né? Não, isso é o que mais tem hoje em dia. Sim. Existe uma dificuldade muito grande de contratação, justamente por causa disso, porque não se pode chamar atenção nem para ensinar o trabalho, porque daí acha que já é implicância, acha que está sendo grosseiro. Então, as coisas estão bem complicadas nesse momento. Tá complicado. Bom, agora partindo para um outro tema, que é o da inversão de papéis, né? A gente percebe que nos tempos atuais a gente tem uma inversão grande de papéis, né? Homem e mulher. Tá meio confuso isso. Você acredita que muitos desses problemas que você trata no seu atendendo, né, como terapeuta, eles são decorrentes dessa visão distorcida dos papéis masculinos e femininos na sociedade? E quais são os impactos de uma sociedade que enfraquece os homens e masculiniza as mulheres? Então, a gente tem que respirar, né? Vamos respirar para responder. Não, esse não é o único motivo dos atendimentos, mas é uma parcela grande, sim, né? É uma questão muito presente no consultório. E eu ouvi uma frase, e eu gosto muito de falar sobre ela, que é o seguinte: quando o masculino falha, o feminino adoece. Sim. Então, isso pode começar com uma referência à falha de masculinidade ainda na infância da mulher, de uma presença masculina não tão boa, de um pai que possa ter sido agressivo, não tenha sido presente, que presenciou uma situação lá de pai e de mãe, e falou assim, olha, isso eu não quero para minha vida. E ao invés de criar no imaginário uma situação de, bom, quando eu casar e constituir a minha família, eu vou fazer tudo diferente, começa então a escutar de repente uma mãe que está muito magoada, ou as mulheres falando, ou o próprio movimento hoje de que homem não presta, que não é para casar, que não é para ter filho, que tudo isso é um problema. Então, isso é uma questão muito comum. Essas mesmas mulheres que não querem homem, falam que não precisam de homem para nada, que homem não presta, que ficam sozinhas depois de uma gestação e que tem essa liberdade, porque meu corpo, minhas regras, eu saio com quem eu quiser, eu sexualmente falando, né, acabam tendo essa promiscuidade de se relacionar com pessoas demais. E essas mesmas pessoas que pregam essa mesma liberdade, na maioria das vezes são as mesmas mulheres que choram sozinhas à noite na cama, justamente porque se sentem sozinhas, sobrecarregadas e gostariam de ter um parceiro. É muito contraditório, né? É muito contraditório. Então, quando você vai fazer esse trabalho, e as pessoas falam, não, mas o pai dos meus filhos foi muito ruim.
Ok, você teve uma experiência ruim, mas isso não quer dizer que você nunca vai ter uma boa experiência com alguém, que você nunca vai ter um bom relacionamento e que não seja bom ter um homem do seu lado. É bom ter um homem do lado. É bom compartilhar a vida com um companheiro, com um parceiro. Querer dar conta de tudo, essa síndrome hoje em dia de ser a Mulher Maravilha. Não, porque eu trabalho, porque eu estudo, porque eu cuido dos filhos, porque eu cuido da casa, porque eu me cuido, faz um monte de coisa e não faz nada direito. E é o que eu te falei, à noite acaba chorando sozinha, pensando, poxa, se eu não fosse sozinha seria mais fácil. Sim. Entende? Eu acho também que tem um pouquinho dessa essa maneira que a gente aprendeu, né, nesses últimos anos a olhar só pra gente. Sabe aquela coisa do seja feliz a qualquer custo, você em primeiro lugar, o hedonismo, né? Exato. E na verdade, não é nada disso, né? Porque se a gente pensa, por exemplo, na família, o que é a família a não ser você se doar em amor para o outro, não é? E quando a gente descobre que o amor, ele nada mais é do que a gente se consumir para o outro, e que isso é que traz a grande felicidade, né, do ser humano, enfim, esse é o grande segredo. Só que as pessoas, o marketing, a mídia, o meio cultural, eles ensinam o reverso disso, né? Que você tem que estar em primeiro lugar. As suas necessidades têm que ser atendidas em primeiro lugar. E isso não leva para uma vida feliz, né? Isso leva para a mulher chorando à noite sozinha, né? E é isso que você falou, essa motivação pelo prazer o tempo inteiro. O que acontece com essa motivação pelo prazer o tempo inteiro? Que as pessoas, elas já experimentam, muito jovens hoje, eu digo jovens, muito jovens aí, eu pego jovens de 12 a 15 anos que já experimentaram coisas que, se você pode acreditar, eu e você juntas não experimentamos em todos os sentidos. Então, começa-se muito cedo, com diversas experiências e querendo sempre mais, fazendo coisas cada vez mais perigosas e prejudiciais a eles mesmos, buscando esse prazer o tempo inteiro. Temos muitas mulheres em fase adulta, aí na fase dos 30 aos 40 anos, mães de adolescentes querendo competir com esses filhos, querendo fazer parte da turma dos filhos, querendo ser descoladas, incentivando uma série de coisas. Então, a gente tem uma disfunção familiar atual muito grande, muito grande. E isso tudo se leva exatamente a isso. Eu tenho que ser feliz a todo custo. Não é fazer o outro feliz. A pessoa nunca quer fazer o outro. Todo mundo quer ser amado, mas não quer ter o trabalho de amar. E as pessoas têm uma ideia muito equivocada do amor, como você falou. Sim. As pessoas confundem paixão com amor. Paixão é um tormento, né, Ju? Você não consegue viver em paixão o tempo todo. Então, assim, as pessoas, mas eu quero sentir aquele frio na barriga, eu quero sentir. Gente, isso daí passa, é normal sentir no início de um relacionamento, isso passa. O amor é o que fica. E o amor, ele não é necessariamente, olha, é um sentimento, eu sinto esse amor. Não, o amor é uma decisão, você decide amar. Sim. Porque é o seguinte, vocês pensam que constituindo uma família que os seus filhos nunca vão ter um problema, nunca vai ter um problema no casamento, que existe um conjunto perfeito de coisas? Não existe. O que acontece é que você decide amar a pessoa, apesar de, olha, eu decido amar o meu marido, apesar de, neste ponto, ele ser muito desafiador, eu decido amar o meu filho, apesar de uma malcriação, apesar de ele estar sendo desafiador nesta fase da vida, eu decido amar a minha mãe, apesar de coisas que passamos juntas, eu decido amar o meu pai, apesar do meu passado, eu decido amar a vida e as minhas circunstâncias e o meu dia a dia, apesar dos meus desafios. Sim, É tão simples falando, né? E como é difícil as pessoas entenderem o conceito disso e colocar em prática, porque dá muito mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho você levar uma vida virtuosa, uma vida intencional, né? Que você tenha a intenção de amar e que você entende que amar é sacrifício em muitos momentos e lutando contra a avalanche que te carrega para um outro caminho, né? Para o caminho dos vícios, como você disse, da euforia, dos prazeres imediatos, né? Então, é muito complicado, né?
E aí, enfim, você tá com 3 filhos adolescentes, correto? Isso. Como você faz? Me conta, Dani. Tem algo mais em que eu possa ajudar? Então, Me conta, como você cria os seus filhos adolescentes para este mundo hedonista, imediatista? Que valores você defende? O que você não abre mão na educação dos seus filhos? então, eu acho que a primeira coisa aqui que a gente tem são diálogos muito, muito abertos, deixando bem claro para eles tudo o que acontece neste mundo e tudo que vai talvez passar por eles, que possam oferecer para eles situações que se façam presentes na vida deles. A gente conversa muito sobre isso, sobre os prazeres imediatos e sobre os riscos depois, o arrependimento, né, de determinadas escolhas e de determinadas situações na vida. Então, a gente é bem aberta, nós usamos exemplos, nós mostramos casos, já levamos eles, inclusive, para São Paulo, lá na Cracolândia, vamos lá, para vocês darem uma olhada lá como que aquilo funciona, para vocês entenderem o que é aquilo. Então, Ao ponto que chega, né? Exato, exato. Porque eles têm 14 anos, mas é muito comum escutar adolescentes da idade deles com uma vida sexual ativa, o que é muito preocupante. Sim. Que usam drogas, que bebem e que não têm, que têm um acesso irrestrito ao celular e sem nenhuma supervisão. Essa é uma outra questão. Aqui em casa tudo é supervisionado, gostando ou não, eles sabem disso. O meu marido tem lá tudo no computador dele, do que eles acessam através do celular. Existe um limite de horas que pode ser usado por dia de cada aplicativo. Então, usou aqueles minutos, automaticamente já bloqueia. Não consegue baixar nenhum aplicativo sem pedir autorização. WhatsApp monitorado. Eles são monitorados, tá? Eles são monitorados. Então, de fato, é uma coisa que eu sou bem chata em relação a isso, sou muito presente, e nós conversamos muito a respeito de tudo. Então, como preparar eles para esse mundo, acho que em primeiro lugar é deixando eles cientes de como está o mundo, e de que isso não é o que a gente quer para eles. Sim, acho que é o melhor caminho, ser muito honesto e mostrar a realidade como ela é, não com um filtro cor-de-rosa, né? Não adianta colocar numa bolha para que eles não vejam que... Sim. Né, eles sabem o que acontece. Então, olha, isso aqui acontece. As suas escolhas é que vão determinar o seu futuro. Então, a gente acaba explicando tudo isso para eles. Uma outra questão é essa questão de valores, o que a gente não abre mão, né? Então, a igreja é extremamente importante, Deus é extremamente importante. É um valor que eles, se quando crescerem vão decidir por outra religião, não me importa. Hoje aqui, nessa questão, quer dizer, me importa, eu espero que eles sigam. Sim, mas estão na minha casa, então na minha casa. Nós direcionamos, então eles... Deus é um valor inegociável, em primeiro lugar, Deus é um valor inegociável. Eu sempre explico para eles que lealdade é um valor inegociável. Sim. Também. Responsabilidade é um valor inegociável. Então, a gente tenta colocar eles dentro do que nós vivemos, dentro do que nós crescemos, no que nós acreditamos que seja bom para nós e para eles, e o tempo inteiro, de fato, é administrando e vigiando. Mas Dani, você nunca deixa eles saírem? Não, eles saem com os amigos, eu vou conhecer os amigos, alguns pode ser que eu não goste, eu explico para eles, olha, tá vendo essa pessoa? Eu acho que isso aqui que faz não é legal, assim, 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 e aí, naturalmente, eles tomam as decisões deles, se afastam, e sempre explico para eles também que não é para ter um olhar assim de que ninguém no mundo presta, ninguém presta. Não, todo mundo tem um lado bom e todo mundo tem um lado ruim. Sim. Ter este olhar, de ter essa percepção, isso aqui nessa pessoa é muito bom. Então, eu posso compartilhar isso aqui com ela, mas isso aqui com ela não é legal. Então, isso aqui eu não vou dividir com ela, né? Sim. Olhar para isso com carinho. Sim, e com muita atenção, como você disse, né? A gente precisa estar muito perto dos filhos,
e tendo a chance de mostrar as realidades que estão à nossa frente. Então, é como você disse, não é escondendo, né? Porque a gente vê também algumas pessoas que têm um pensamento um pouco mais radical, né? Assim, religioso, inclusive, que quer privar os filhos de tudo, né? De todas as experiências Isso. negativas. Isso pode ser um perigo também, né? Sim, sim. Eu tive uma experiência com a minha filha mais velha, eu tenho duas, uma adolescente de 15 anos. E aí rolou aquele papo todo do filme da Barbie, não sei se você acompanhou, né, nas Sim, eu férias. fiz um post lá até falando sobre isso. Você levou os seus filhos para assistir a Barbie? Levei. Eu não assisti todo, porque eu não tenho nem paciência, não gosto de cinema muito, não. Prefiro assistir na TV. Mas sim, eles foram assistir, antes eu vi, eu expliquei para eles tudo em relação ao filme. Eles mesmos chegaram falando assim: ai, mãe, quanta bobagem. Meu Deus do céu. Exato, então. E é tão legal a gente, assim, porque eu fui com a minha filha, né? Não levei a minha filha mais nova, porque sem condições de uma criança assistir o filme da Barbie, o que eu acho, assim, um absurdo, né? Não é para criança, apesar do que disseram. Exato, e assim, e ele tem todo um chamariz infantil, né? Sim. Na sessão tinha muitas crianças, inclusive, né? Da idade da minha filha mais nova. E é muito gostoso você tá educando seu filho, compartilhando com ele valores, e aí ela chegar a essa conclusão, nossa, mas por que eles fizeram dessa maneira? Que desnecessário, né? Exato. Podia ter só sido um filme da Barbie, entendeu? Exatamente. Assim, da Então, boneca, assim, né? é confiar que eles vão ter essa percepção Sim. também, né? E quando eu falo de orientar, eu vou dar até um exemplo recente que aconteceu com meu filho, porque é orientar de todas as formas, né? E eu fico olhando, inclusive, né? Eles têm um pouco de tempo no Instagram para usar, e eu olho até o que eles curtem. Então, há um tempinho atrás aí, teve a polêmica do Neymar, quando a moça estava grávida, e ele traiu a moça, e aí depois ele fez um post de uma foto dele com ela, pedindo desculpa, falando que errou, que era a mulher da vida dele, mas que ele era homem para assumir o erro e pedir perdão, blá, 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 blá. E embaixo, um monte de comentário, é isso mesmo, irmão, homem é aquele que reconhece os seus erros, que orgulho de você, que bacana, elogiando, né? Como Sim. então, eu fiz um post aqui, eu pedi desculpa, zerei, não tô devendo mais nada, tá tudo certo. E todo mundo achando aquilo máximo. E aí eu vi que meu filho curtiu, e eu chamei ele, tá, por que você curtiu isso aqui? Ah, porque eu gosto do Neymar, então vamos lá. O que você tem que entender? Que o Neymar, jogador, é uma coisa, porque ele gosta muito de futebol, né? Então ele joga meu filho, e que o Neymar, como pessoa, é outra coisa. E que isso aqui, então, eu expliquei o contexto daquele post todo, daquele texto, e falei: e se fosse o pai? E se o pai que tivesse feito algo desse tipo com a mãe e fizesse esse post, tava tudo resolvido? Você acha que aí ficava tudo bem? Simplesmente assim? Ele falou: não, né? Lógico que não. Eu falei: então, por que para ele tá? Não tá. Então, a gente tem que orientar e explicar, porque às vezes foi lá e curtiu só porque realmente eu gosto do Neymar, tô curtindo, nem Sim. leu tudo. Não, e curte no atacado, né? Sim. Exato. Aí eu simplesmente expliquei, eu falei, então, mas você tem que entender o que você está curtindo. Porque isso aqui, uma curtida, você está mostrando para essa pessoa que você aprova o que ele fez. Então, assim, não, isso aqui que ele fez, você não aprova. Você pode aprovar um gol, um jogo que ele fez, mas não isso daqui. Então, a gente tem que saber separar as coisas. Sim. Isso é que é, assim, educar, ter esse tempo, esse olhar e usar as coisas que acontecem no dia a dia de exemplo mesmo para as reflexões, não é? Exato. Exatamente. Muito bem. Além de tudo que já rola no mundo, o que mais te preocupa nos dias de hoje como mãe e como mulher? Dani? Ai, olha, assim, como mãe, me preocupa a condição que a gente vive hoje de forma político-econômica, né? De uma forma geral, de a gente não poder mais falar sobre o que a gente acha que é bom, não podermos falar de Deus abertamente em todos os lugares, que aí já tudo vira uma crítica, não poder falar dos valores dos quais a gente acredita. E apesar de falar que a gente vive uma fase de liberdade, não, eu acho que existe uma censura e uma privação muito grande no momento. Então, o que me preocupa é justamente isso.
a gente não ter essa liberdade de falar o que a gente pensa, o que a gente quer falar, ser quem a gente é de verdade em alguns ambientes, em alguns locais, justamente porque pode acontecer uma punição, né? Sim, é uma liberdade relativa, engraçado, né? Que para Exatamente. falar determinadas coisas, as pessoas são super livres, né? E para falar de outros temas, nem tanto. Nem tanto. Né? E assim, eu tenho que aceitar tudo goela abaixo, entendeu? Uhum. Você não pode questionar, você não pode não gostar, você não pode não concordar. Você tem que gostar, você tem que concordar e você tem que querer e pronto, acabou. Se você questionar aquilo, então fica tudo fora, o que é muito ruim. E o que me preocupa como mulher é justamente as mulheres hoje em dia não querendo mais serem mulheres femininas de fato, constituírem família, assumirem o seu papel de mulher. E aí, gente, não estou falando de ser dona de casa, limpando o chão, lavando roupa, pelo amor de Deus, não confundam as coisas. O serviço doméstico faz parte aí da vida de todo mundo, sendo ela muito feminina ou não. Todo mundo tem que Exato. fazer. Todo mundo precisa de Todo mundo casa limpa, roupa lavada. isso não é só de Não é? mulher. Então, assim, não é questão aqui. Eu estou falando da feminilidade de assumir a sua posição dentro do lar. Dentro do lar. Porque, assim, o homem provê, mas a mulher é quem estrutura o lar. É quem orienta, é quem direciona, é quem realmente vê tudo que está acontecendo, quem coloca o amor em tudo, quem mostra para esses filhos o que é a vida. Então, quando a mulher ela quer se poupar, se privar disso, porque eu quero viver, eu quero os meus prazeres. Eu escuto as pessoas falando que ter filho é muito ruim. Mães falando sobre isso, inclusive, porque ter filho é muito ruim. Gente, a maternidade é desafiadora. É um desafio, a vida é desafiadora, todos os dias é um desafio, mas ter filho é uma bênção muito grande, né? De você deixar pessoas cada vez melhores para o mundo. Então, quando eu vejo a mulher querer se acabar com essa coisa da família, da feminilidade, de assumir o seu papel ali, de eu sou mulher de fato, isso na parte de mulher é o que mais me preocupa. É preocupante e parte do coração, né? Porque, Sim. enfim, nós somos feitos com funções. Você não tem Exato. como fugir, né? Da biologia. Né? Isso. Ainda não inventaram, né? Assim, a biologia é muito clara, né? Se você dá entrada num pronto-socorro, ele vai lá ó, te medicar e te tratar como você é biologicamente, não é mesmo? Exatamente. Bom, vamos lá então para a hora de reagir. Né? No programa a gente pede para que os convidados eles reajam a alguns posts do Instagram, eles escolhem previamente. E você já escolheu os seus, né? Então, o primeiro deles é uma comparação, né? Aí falando, não sei se você está vendo na sua tela, Dani. Tô. Algumas pessoas famosas, enfim, como elas eram antes, e aí depois de passar por um processo aí de transformação libertadora. Né? Eu vou colocar dessa maneira. E aí? E aí que é muito triste, né? Olhar para isso é muito triste. Primeiro, é a perda da referência da feminilidade completamente. É justamente a pessoa querendo de deixar de ser quem ela é. Por que ela quer tanto deixar de ser quem ela é? Ela não para, porque assim, ela quer deixar de parecer com ela mesma. Sim. Não é só. Então é como se a vida dela fosse tão ruim que ela tem que despersonalizar, sabe? Mudar completamente o rosto para que então seja uma outra pessoa. Essa perda da referência da identidade própria, do eu, da feminilidade, se espelhando aí como beleza em traços nada femininos, que se nós formos olhar, são todas parecidas. Olha o olho, o nariz e a boca, são traços que não têm feminilidade, não são traços de mulher. Né? Então é muito triste quando você olha para isso, porque é muito claro que são pessoas que, independente de como eram ou como estão, precisariam e precisam de ajuda. Que um bom processo, uma boa orientação, um processo terapêutico, uma ajuda, um profissional, teria evitado grandes transtornos, né? Sim. É muito triste. Eu fico triste quando eu vejo assim essas imagens, realmente. Bom, Dani, tem mais uma que você escolheu, que é a capa da revista Glamour, de Logan Brown, que biologicamente, né, tá escrito em inglês, Trans Pregnant Proud, né? Então, o orgulho do trans grávido.
né? E aí, para deixar junto com a capa, o Logan Brown, na verdade, é uma mulher biológica, né, e que escreveu um livro. Pessoal, coloca lá a capa do livro que ele escreveu, que é a próxima imagem, só para Dani comentar. Quiser já ir falando, fica à vontade, Dani. Bom, Olha lá o quem fica livro, ó. grávida, quem Rapidinho o fica livro. grávida é a mãe, é a mulher, não existe. Por mais que queiram mudar, e isso não existe a possibilidade de ser modificado. Quem fica grávida é a mulher. É a Olha essa mulher. capa do livro e o perigo que isso, a confusão que isso pode gerar na cabeça Confusão. de uma criança, porque na verdade é um livro infantil, né? Na barriga do meu pai, é o título em português. E é o seguinte, homem não engravida. Homem não engravida e ponto final. Esta pessoa, ela pode ter mudado a aparência dela para se parecer com um homem, biologicamente continua sendo uma mulher e só engravidou porque tem um útero, porque tem os ovários, porque tem as trompas, porque produz os óvulos, senão não seria possível. Então, assim, não está na barriga do pai, está na barriga da mãe. Somente uma mulher e uma mãe conseguem gerar uma vida, ponto. Não adianta, não tem discussão sobre isso, mas as pessoas querem relativizar algo que é um fato. Não tem como relativizar isso. E esse relativismo até biológico, né, que a gente vê no mundo, é relativismo moral também. O que preocupa, eu acredito que também você, é o fato de isso ser levado para crianças e jovens adolescentes que estão formando, né, formando opinião, caráter, né, estão lá, personalidade, tudo. É muito frágil, né, essa fase da vida. Gente, não adianta falar, tá? E olha só, não se fala de uma coisa que é muito importante. Eu tô falando aqui de uma mulher, nasceu mulher, biologicamente mulher, que tomou muitos hormônios, mas assim, fez um tratamento hormonal ferrado para se transformar em um homem. Ponto. Só isso, gente, causa uma descompensação no organismo e na mente. Assim, quem não passou não vai ter ideia. Sim. Tudo isso já causa alterações seríssimas. Daí a pessoa vai, ela faz um outro tratamento hormonal para reverter aquela condição dela de se parecer o máximo possível com um homem, para então engravidar, gerar uma vida. Então, geneticamente, eu não sei, não sou profissional do assunto, eu quero saber como isso pode refletir na vida da pessoa, da criança que vai nascer, geneticamente falando. Quais os prejuízos que ela pode ter, tá, na saúde dela a partir disso. E na saúde desta própria pessoa que decidiu gerar essa criança com todo esse conflito aí de hormônios e de remédios. Sim, é uma questão de saúde pública, no final das contas, né? Quando a gente mas Daniele, como que você fala isso? Você não é. Eu posso falar pelo fato de eu ter feito tratamento para engravidar. Gente, só o tratamento para engravidar em si, ele é uma coisa muito louca, é enlouquecedora. Só quem passa é que sabe, aquela carga de hormônios muito além. E que aí é papo para outra conversa, que hoje mesmo eu me questiono se os tratamentos para engravidar, mesmo aqui, ó, eu sendo mulher, querendo continuar mulher, não tomando hormônios masculinos, se esses tratamentos para engravidar não afetam geneticamente os filhos gerados a partir desses tratamentos. Sim. Tá aí uma grande reflexão, que aí, enfim, não cabe a nós que não somos médicos, enfim, Exato. especialistas, mas que vale a pena você parar para pensar, não é mesmo? Mas é um questionamento muito que eu me faço hoje em dia e que eu procuro ler o máximo possível sobre isso, porque faz parte da minha realidade, né? Sim, é isso aí. Bom, agora a gente está caminhando para o final desse nosso bate-papo e é a hora da chamada oral. Dani, Bora. Eu vou te falar algumas palavras e você vai responder livremente o que te vem à mente, tá? Então vamos começar. Uma palavra. Uma palavra? Deus. Ok. Nossa, eu uso tanto Deus. Deus. Eu também. Um nome. Jesus. Eu uso muito a história de Jesus como exemplo para os meus filhos diariamente. E é incrível como nunca vai sair de moda, né? Como é atual, né? Todos os ensinamentos. Não. Uma prova. Uma prova? Olha, eu acredito que acordar todos os dias, gente, é uma prova de amor de Deus pela gente.
por mais que vocês não acreditem nisso. Mas o nosso acordar todos os dias é uma prova de amor e uma prova que a gente precisa passar esse dia. Então, assim, a gente precisa fazer essa prova direitinho durante o dia para encerrar ela bem no final do dia. Sim. Mostrar que a gente passou e merece o dia seguinte. Exatamente. É uma prova misturada com uma oportunidade também, né? Exato. Uma nota baixa. Baixa. Tem muitas, mas vamos dar para esse governo aí, vai. Ok. Uma aprovação. Uma aprovação. Olha, eu aprovo em primeiro lugar, né, a minha família, que eu acho que dentro de todos os desafios a gente faz aqui o melhor que a gente pode, mas uma aprovação mesmo diária são as pessoas que se manifestam em redes sociais e publicamente em defesa dos valores, em defesa do que nós acreditamos, em defesa da verdade, né? Que quando você fala de Deus, aí você Ju, entende a verdade da qual eu estou falando. Sim. A gente precisa ter coragem para falar as verdades, não é mesmo? Exatamente. E não é todo mundo que tem coragem. Eu não sei se acontece com você nas suas redes sociais também, mas as pessoas parabenizando e incentivando. Ai, não para de falar as coisas, de postar, porque eu não tenho coragem de fazer isso, mas você tem, sabe assim? Eu recebo isso bastante. Eu não tenho coragem de falar o que você fala, de fazer o que você faz. Continua. Enfim. Eu recebo. Cada um na sua função, né? E a minha resposta é essa, não é todo mundo que tem os mesmos talentos, os mesmos dons, não é? Deus dá os dons para as pessoas de formas diversas, então você pode seguir fazendo o bem, né? E falando da verdade de outras maneiras, né? Dentro daquilo que você consegue. Então, é por aí. Mas uma aprovação é de quem realmente luta e pela verdade todos os dias e segue pela verdade. Em tempos de liberdade relativa, né? Vamos combinar. Exato. Uma aula da vida. Nossa, uma aula da vida eu vou insistir, eu vou falar que é Jesus. Ok. A história, eu sempre brinco que assim, gente, vocês querem acreditar ou não em Deus ou o que quer que seja, tá bom, é uma opção sua. Agora, historicamente falando, vamos falar sobre a história da vida de Jesus? O que ele viveu e o que ele passou? Poxa, Sim. Quem vai falar sobre isso? É um grande exemplo. Acho que é o maior exemplo que a gente pode ter, né? E uma lição de casa. Uma lição de casa antes de tentar salvar o mundo, tenta salvar todas as circunstâncias dentro da sua própria casa. Então, assim, é muito fácil ser uma boa pessoa na rua, para os outros, falar bonito para os outros, ser educado com os outros e dentro de casa a vida familiar ser um caos. Então, comece salvando as circunstâncias e as situações dentro da sua própria casa, salvando a própria família para então você querer salvar o mundo ou ajudar alguém. É isso mesmo, eu falo isso também para as meninas em casa, né? A gente não consegue salvar o mundo. Vamos começar lavando a louça, arrumando a cama, né? Exatamente. Cuidando daquilo que a gente tem controle, não é mesmo? Exatamente. Bom, para terminarmos a nossa reunião, eu gostaria de saber qual dica cultural que você deixa para os nossos espectadores, Dani. Pode ser um livro, um filme, uma série, que você acha que vale a pena? Bom, se for para uma série que eu acho que aborda diversos temas, principalmente do desenvolvimento familiar, emocional, em que as pessoas podem se identificar e ver como as pessoas acabam ressignificando as suas emoções e os seus traumas ao longo da vida, tem uma série que chama This Is Us, inclusive é sobre trigêmeos. Tá. Mas é uma série que no decorrer dela as pessoas conseguem identificar diversas situações e podem se ver ali e falar, poxa, podia fazer diferente, né? Então, essa é uma série que eu acho que vale as pessoas. Por que eu tô falando série, tá, Ju? Porque é mais difícil mesmo as pessoas lerem, é mais difícil as pessoas verem o filme, e uma série eu sei que as pessoas acabam se envolvendo com a história, elas têm mais empenho em acompanhar. Então, acho que para um desenvolvimento pessoal, emocional, para começar, é óbvio, né? Não que isso vai fazer, oh meu Deus, grande milagre da vida da pessoa. Mas isso é para começar. Ah, legal. Obrigada. Eu não assisti essa série, eu preciso colocar aí na minha listinha para assistir.
Vale a pena, até por uma questão, assistir com a família, principalmente. Eu acho que vale muito a pena assistir com a família isso, e até para isso virar tema nas conversas e nas discussões familiares, ou de como, né, somos privilegiados, ou de como, olha, isso aqui é tão besta, por que é que a gente está fazendo esse tipo de coisa? Vamos mudar nossa atitude, vamos mudar nossa postura. E quanto a livros, né, acho que a gente pode falar aí para os jovens e para as mães lerem o clássico aí, As 12 Regras da Vida, do Jordan Peterson, para começar também. Enfim, tem coisa demais. Teria coisa demais. Tem muito. Aí tem que fazer um outro programa só de dica cultural. É verdade. Muito bem, Dani. Agradeço muito a sua presença nesse encontro. Eu acho que gerou aí algumas boas reflexões para quem vai nos assistir. Espero que eu consiga te conhecer pessoalmente, né? Porque a gente não se conhece pessoalmente. Quem sabe no futuro ter essa oportunidade. E por favor, quem tiver interesse no seu trabalho, como é que te encontra nas redes sociais? Deixa aí seu recadinho. Em primeiro lugar, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite. Foi um bate-papo muito gostoso, muito leve. E eu adorei, né, estar aqui com você. Espero realmente que a gente se conheça em breve. Vamos marcar. E a gente vai, sim, tomar um café e vai falar sobre muito mais coisas. E o meu Instagram, para quem quiser conhecer o meu trabalho, é Dani Vischer, com W. DANIWICHER, _ no final. Dani Vischer. Eu sou psicoterapeuta de mulheres e adolescentes, atendo presencialmente na minha cidade e atendo online também. Aliás, a maioria dos atendimentos hoje são online. Sim. Então, quem quiser conversar, me chama lá e a gente bate um papo. Muito bom. E se você também quiser participar de alguma forma da reunião de pais, você pode sugerir temas para a gente tratar aqui no programa. Só mandar uma mensagem para a gente no e-mail reuniãodepaispodcast, tudo junto, @gmail.com. Não esquece de passar na nossa página do Instagram, Reunião de Pais Podcast, e também dos nossos apoiadores, que é o perfil Unipais e o Extremamente. Então é isso, encerramos por hoje e até a próxima reunião. Obrigada, Dani, um beijo. Beijo, obrigada, tchau. Tchau.